Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos lá para a segunda mensagem, segunda ministração dessa noite, referente à série Movido pela Eternidade. Que nós possamos ter nessa noite uma mensagem abençoada, que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor Ele ministrou ao meu coração. Vamos fazer uma oração aqui para nós iniciarmos. Pai, muito obrigado por mais este momento. Neste momento eu te peço que o Senhor venha nos dar graça essa noite. Te peço que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Nós louvamos a Ti, nós clamamos, nós dissemos que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, merecedor de honra, merecedor de glória. Mas, Pai, eu te peço que da mesma forma que o Senhor ministrou ao meu coração, quando eu ouvi essa mensagem, quando eu estava preparando essa mensagem, que o Senhor fale ao coração dos teus filhos nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém, amém. Nós, irmãos, vamos começar essa ministração e eu já quero perguntar para você: qual o caminho para uma eternidade ao lado de Jesus? A resposta, você pode dizer que é crer, e não está errado. Mas um caminho para uma eternidade ao lado de Jesus, eu já digo para você, é uma vida de renúncia. Que nessa noite o Espírito Santo Ele nos desperte para viver uma vida movida pela eternidade. Eu preciso introduzir algo aqui para nós chegarmos a um objetivo, Prometo, vou tentar ser rápido e objetivo, no dentro do tempo, mas vamos lá. Primeiro nós precisamos entender que Jesus, Ele veio para nos livrar da pena do pecado. E nós precisamos entender que a vida dada por Jesus, por nós, revela o maravilhoso amor de Deus. E em Gênesis nós vamos ver que Deus Ele criou tudo perfeito. Gênesis no capítulo 1, no verso 31, a palavra de Deus vai dizer assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã, o dia sexto. Então nesse versículo nós já conseguimos notar, já conseguimos ver que Deus Ele criou tudo perfeito. E o interessante é que quando Deus Ele cria, vai criando as coisas, Ele olha e diz: isso está bom. Isso é muito interessante. E Deus, Ele cria algo perfeito, e Ele faz uma coisa, Ele entrega isso que é perfeito, para que um homem, Adão, ele cuidasse disso. É interessante que Deus Ele não cria robôs. Deus Ele vai e coloca uma árvore no jardim, e Ele dá uma ordem direta para Adão: não é para você comer, você pode comer de todas as árvores, mas dessa árvore você não pode comer, pois quando você comer você vai morrer. E quando nós caminhamos na palavra de Deus, nós vamos ver que isso aconteceu. Eva dá a fruta para Adão, Adão vai lá, come. No instante que acontece isso, Adão olha e vê, mas não aconteceu nada. Mas a morte dele foi uma morte espiritual. Há uma diferença. A morte física é quando a gente deixa de existir. A morte espiritual é quando você é separado de Deus. E aqui na palavra de Deus nós vamos ver que o maior pecado foi o de Adão. Eva comeu o fruto primeiro, mas o maior pecado foi o de Adão, porque Deus Ele tinha dado a ordem direta para Adão. Existe uma diferença bem clara nisso. Eva, ela recebeu o conhecimento comunicado da parte de Adão para ela, e Adão ele vai receber o conhecimento revelado.
O conhecimento comunicado é bem mais fácil de você se perder, bem mais fácil de você errar, mas o conhecimento revelado não, é mais difícil, porque foi Deus que revelou para você. Então quando Adão ele peca, voluntariamente, ele vai sujeitar toda a criação debaixo da maldição do pecado. Nós vamos ver isso em Romanos 8, no verso 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na presença de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Peço que você anote, se você estiver anotando os versículos, mas preste atenção na leitura, porque eu quero ser objetivo nessa noite. Então, aqui, Adão ele vai sujeitar toda a criação, né, e a sua descendência, né, a sentença que estava preparada para Satanás e os seus anjos, que é a separação de Deus. Aí Deus vai enviar Jesus, né, para morrer por nós. E aí nós sabemos que todas as pessoas que creem, que acreditam, que têm fé naquilo que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário, obtêm a salvação. E não somente isso, mas há uma natureza mudada por Jesus. Vamos ver isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora nós precisamos entender que nós não somos mais a imagem de Adão, a imagem caída, não. A partir do momento que nós acreditamos naquilo que Jesus ele fez por nós, nós agora somos a imagem do Cristo ressurreto. Então com isso nós precisamos entender que todas as pessoas que pecam, que erram, é porque a sua natureza está enraizada em Adão. E é uma coisa muito interessante que acontece nos dias de hoje, que aconteceu comigo já, que muitas vezes nós olhamos para as pessoas que ainda não professaram a fé em Cristo, e nós falamos: nossa, essa pessoa errou, olha o que essa pessoa está fazendo. Mas é da natureza dela, ela vai fazer isso mesmo, ela vai pecar, porque ela ainda não teve um encontro com Jesus. Então é da natureza dela pecar, é da natureza dela errar. Mas o que não pode acontecer é uma pessoa que se diz cristã, ou uma pessoa que se diz que já recebeu Cristo, que é a habitação de Cristo, e continua e permanece no pecado. Isso é errado, isso é antinatural. É como Davi falou: não é você errar, mas é o que você faz com o pecado, é como você faz depois da queda. Então nós precisamos não se escandalizar com as pessoas, mas se preocupar, porque é uma pessoa, é uma oportunidade de você ganhar essa pessoa para Jesus. Depois dessa rápida introdução, acompanhe comigo, né, preste atenção na leitura, em Mateus 7, no verso 18, que diz assim: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui nós vamos ver que Jesus ele vai dar uma declaração de que a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. Jesus ele continua dizendo: não tem como uma árvore boa dar maus frutos, e não tem como uma árvore mal dar bons frutos.
E a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos estar ligados em Cristo, deixando de lado a imagem de Adão, a imagem caída, o primeiro homem caído, nós começamos a entender o que é o caminho para a eternidade. Olha o que Jesus ele vai dizer no verso 21 do mesmo capítulo, que o Davi leu aqui, mas eu vou repetir: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo aqui, nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. Isso já vai nos confrontar. Por quê? Porque por muito tempo a igreja, não uma denominação, não, a igreja, por muitas das vezes, nós pregamos um evangelho para as pessoas, para que nós tenhamos muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas dentro do templo, e acabam pregando aos 40 minutos, 50 minutos, seja lá 30 minutos, mas para tentar convencer essas pessoas de entrarem para esse time, para entrarem para o corpo de Cristo. E nós fomos tentando muitas das vezes convencer as pessoas para entrar para o corpo de Cristo. E a partir do momento que essa pessoa ela levanta a mão, aceita a Jesus, tá tudo certo. Agora ela tem a salvação garantida. E quando a pessoa ela faz isso, aos nossos olhos, ela passa a se tornar um cristão. E agora essa pessoa ela vai estar a caminho do céu. Mas quando nós pregamos a palavra de Deus, nós falamos só dos benefícios do que Jesus ele pode nos dar, mas esquecemos de falar do arrependimento, nós esquecemos de falar da renúncia. E por isso essas pessoas ficam motivadas, mas não tem uma mudança de natureza, e ainda continuam na sua vida de pecado quando sai por essas portas. E vai cair no que o Davi ele estava ministrando. Por isso que muitas das vezes nós temos algumas igrejas que se dizem cristãs, mas igrejas fracas. Por quê? Pregam o evangelho de qualquer jeito só para ter pessoas dentro da casa do Senhor. Mas como eu disse, esquecem de falar do arrependimento, esquecem de falar da renúncia. E agora essas pessoas que levantaram a mão, achando que estão a caminho do céu, elas estão sendo enganadas por elas mesmas e pelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Mas quando nós vemos Jesus pregando a palavra de Deus, Ele não amaciava a carne de ninguém. Jesus ele dizia: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu vou te curar, mas larga a sua vida de pecado para que isso não volte para você. Eu estou restituindo na sua vida o que você perdeu, mas você tem que parar com a sua vida de pecado, com a sua vida de erro. Então se você quer vir após mim, tem que negar a si mesmo, tem que deixar a vida que levava. E olha o que é interessante nesse texto, a palavra Senhor aqui, no grego, é Kyrios. Isso quer dizer supremo em autoridade.
posse. O interessante é que quando as pessoas elas levantam sua mão e confessam a Jesus como seu Senhor, elas não entendem que a partir desse momento ela está dizendo: eu abro mão da minha própria vida para seguir a Ti. Eu deixo tudo de lado para fazer a Tua vontade. Agora eu não vou fazer mais o que eu quero, eu não vou fazer mais o que eu almejo, eu não vou correr atrás mais dos meus sonhos, mas eu vou viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E essas pessoas elas não entendem o que elas estão falando. E é aí que mora o perigo. Estava dizendo no começo, quando nós fazemos o apelo para essas pessoas ficam emocionadas, ficam empolgadas com as promessas que Jesus pode nos dar, mas esquecem que para alcançar o maior objetivo, que é o céu, precisa renunciar à sua carne, precisa renunciar àquilo que você faz, aquilo que você gosta, aquilo que dá prazer à sua carne. O interessante disso tudo, esses tempos atrás, eu estava no ônibus com um colega, e eu estava querendo ministrar algo sobre a vida dele. Aí a gente vai devagarzinho até chegar num ponto que a gente consiga ter liberdade para ministrar sobre a vida da pessoa. E o Diogo falou uma vez aqui, isso ficou no meu coração, e eu fui para a palavra para ver da forma que Jesus, ele tratava as pessoas. Se nós somos a imagem e semelhança de Jesus, nós precisamos fazer tudo o que Jesus fazia, nós precisamos imitar a Jesus. E esse jovem, ele começou a dizer para mim: eu até gosto de... Não, ele perguntou para mim: lá na sua igreja, eles aceitam homossexuais? Eu falei: claro. Ele falou assim: então, qualquer dia eu vou lá, porque, você sabe, né? Eu nasci na igreja, no berço evangélico, mas eu gosto de ir no barzinho, tomar uma cerveja, né, sair com meus amigos, porque não pega nada, como o Davi estava falando. E Jesus, ele não amaciava a carne de ninguém. E nós, como eu disse no domingo aqui, nós não estamos vendendo nada. Nós temos que falar o que Jesus é de verdade. Nós não precisamos ficar amaciando a carne de ninguém. Claro, nós temos que ter controle, nós temos que saber o que nós estamos falando, nós temos que ter cuidado. Mas nós temos que falar a verdade, porque é a verdade que confronta, é a verdade que liberta. E eu fui e falei para ele assim: é verdade, se você quiser ir na nossa igreja, pode ir. Você vai assistir o culto, você vai ouvir a palavra, tranquilo, não tem problema, pode ficar tranquilo. Mas para você entrar no céu, você tem que deixar a sua vida de pecado. Esse jovem ficou espantado, olhou para minha cara com os olhos desse tamanho. Falei: é verdade. Está entendendo que um evangelho superficial, ele causa nas pessoas? E novamente, nós não vemos Jesus amaciando a carne de ninguém, mas pregando um evangelho de sinceridade, um evangelho de renúncia. Isso, né, é uma troca que nós fazemos. Nós precisamos colocar a nossa vida inteira em disposição para nós recebermos a natureza de Cristo. Olha o que Marcos 8:35 vai dizer: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você está perdendo a sua liberdade. Mas Tiago, Paulo está dizendo que Cristo nos chamou para a liberdade. Meu irmão, mas essa liberdade é totalmente diferente. Essa liberdade é para você decidir
se você peca ou não, é você que decide. Não é liberdade para fazer o que você quiser, não. Você não tem mais, essa liberdade é quando você não tem. O pecado ele não te domina. E você pode escolher se você quer pecar ou não. Muitas das vezes nós enganamos as pessoas. E essas pessoas passam uma vida inteira achando que são crentes e não são, cristãs e não são. E amam mais o seu pecado e o mundo. Agora eu vou te perguntar, o que isso que eu acabei de dizer aqui, meu Deus, segura o tempo, pode resultar na sua vida? A resposta está em Mateus 7, o verso 23, que diz assim: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tudo isso que eu acabei de dizer vai resultar no dia do julgamento final. Porque você levantou sua mão para Jesus, não renunciou nada, continuou vivendo a sua vida do jeito que você quer. E quando chegar no dia do julgamento, você vai pensar, fui um cara 10. Ó, eu e Jesus, ó, somos um. É um nada. Jesus vai dizer que não te conhece. Você foi enganado por esse evangelho de facilidades. Olha uma parábola que Jesus ele vai contar, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhe o sustento do seu tempo? Bem-aventurado aquele servo do seu Senhor, e o seu Senhor, quando vier, achar assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer com os érbios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Talvez você veio para este lugar, talvez você tem 5, 10, 15 anos de crente, mas nesses 10, nesses 5, nesses 2 anos, você não renunciou nada. É igual Adão, que comeu o fruto e viu, nossa Senhor, não aconteceu nada, mas está morto espiritualmente, está separado de Deus. Aí você está vivendo igual esse servo, que Jesus ele vai contar nessa parábola. Você diz, ó Senhor, está demorando, então vou fazer o que eu quero, eu vou beber. E vai chegar um dia, que nós não sabemos a hora, que é como um ladrão, que é como um noivo que vem, e as 10 virgens dormindo, 5 prudentes, e 5 loucas. Você vai ter reserva de azeite, ou você vai correr para pedir emprestado? Como Davi falou, hoje, você pode ter essa oportunidade de se entregar de verdade para Cristo. A escolha, ela está nas suas mãos. Deus ele não é hipócrita. Deus, como eu disse no início, ele não criou robôs. A escolha está nas suas mãos. Não adianta chegar no dia do juízo final e colocar a culpa no pastor. Não adianta chegar no dia do juízo final, colocar a culpa no irmão que falou mal de você, que caluniou você. Lê o livro lá depois, você vai ver o que vai acontecer.
Não adianta colocar a culpa em ninguém, porque a escolha está nas suas mãos. Então você decide aonde você vai passar a eternidade. Mateus 25, a partir do verso 31, eu já estou encerrando. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí a herança no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e vesti-me e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste-me de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão e não me visitaste. Então lhes também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e te servimos, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando um destes meus pequeninos não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Se os músicos quiserem já subirem aqui, já estou encerrando. Eu vou fazer mais uma pergunta, você responda aí no seu espírito. Você quer estar à direita de Deus ou à esquerda? Se você quer estar na esquerda, eu vou te dar a receita. Continua vivendo essa vida de pecado, sem renunciar à sua carne. Continua sendo irrelevante para essa sociedade, porque aonde você chega, você não consegue impactar a vida de pelo menos uma pessoa. Continua fazendo o que a sua carne ela manda. Continua vivendo em pecado. Se coloque de pé, por gentileza. Se você quiser estar à direita, se você quiser estar à esquerda, é só permanecer da mesma forma, estagnado, sem nenhum propósito, sem ser movido pela eternidade. Aí você vai estar à esquerda de Deus. Feche seus olhos. Mas eu tenho uma receita também para você que quer estar à direita de Deus e ouvir Ele dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai. Ei, a receita, feche seus olhos por gentileza, está em Provérbios 13:13, que diz assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos e têm o direito da árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ei, a receita para você estar à direita e viver uma vida ao lado do Pai, a eternidade ao lado do Pai: guarda os mandamentos,
viva a palavra, renuncie sua carne. Quando o pecado bater na sua porta, ei, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Quando chegar, Paulo vai dizer em Efésios, para a gente se revestir da armadura de Deus. Para quê? Para resistir no dia mal. Paulo ele diz para resistir no dia mal. Paulo ele não está dizendo qual vai ser o dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um ano, mas o dia mal vai chegar. E quando esse dia mal chegar, ei meu irmão, você vai estar revestido da armadura. O inimigo ele vai tentar te derrubar, mas ele não vai conseguir, porque o seu coração está guardado na palavra de Deus. Ele vai, me andar a oh. Pai, muito obrigado por mais este momento da tua presença. Que o Senhor continue nos incentivando através da tua palavra, para que nós possamos viver uma vida movido pela eternidade. Pai, que o Senhor nos dê graça, que nós possamos estar revestidos da tua armadura, para que nós possamos resistir no dia mal. Pai, se há alguém aqui neste lugar que está passando por esse dia mal hoje, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo guarde, dê um abraço nessa pessoa neste momento, e que ela venha entender que o Senhor, a eternidade, é a única motivação que nós temos para viver. Quando o dia mal chegar, nós temos que ter na nossa mente que a ter eternidade ao seu lado vale muito mais a pena. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar de nós essa vontade de pecar, que o Senhor venha tirar de nós, Pai, esse desejo pecaminoso, que nós possamos, Pai, todos os dias ser movidos por essa eternidade, que nós possamos todos os dias ser revestidos da tua presença, da tua glória, que essa eternidade ao seu lado venha nos motivar dia após dia.